Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ives, eu sou professor de Direito, professor de Ciência Política, sou advogado aqui em São Paulo e com muito orgulho, com muita honra, recebi esse convite do Onda Livre para falar um pouquinho com vocês sobre congelamento de preço. Eu convidei o professor Adriano Paranaíba, que é professor de economia, tem credenciais ótimas e ele é melhor para falar das credenciais dela do que eu. Por favor, professor, se apresenta. Olá, Ives, obrigado aí pelo convite, obrigado aí pessoal da Onda Livre aí pelo convite. Meu nome é Adriano Paranaíba, sou economista, como o professor Ives falou. Meu mestrado é em competitividade dos sistemas agroindustriais e meu doutorado em engenharia de transportes, né, discutindo essa questão importante para o Brasil, né? Sou editor-chefe da revista Mises, um periódico acadêmico da Escola Austríaca no Brasil, um dos mais importantes atualmente no mundo, graças a Deus, o trabalho que a gente tem feito. Recentemente assumi a diretoria acadêmica do Instituto Mises e sou professor de Economia, Gestão e Inovação lá do Instituto Federal de Goiás. Eu falo lá porque para mim é aqui Goiás, para vocês é aí lá Goiás, né? Tá certo. Então vocês veem que é a pessoa mais capacitada possível para falar sobre uma ideia genial que eu vi. Congelar preços. Olha só, olha que bacana. Ninguém nunca tinha pensado nisso antes. Os preços estão subindo. Então vem o Estado com a marreta estatal e diz: os preços não podem mais subir. É ou não é uma ideia genial? Conta para nós. Olha que ideia bacana. Não, não é bacana? Me disseram que fizeram isso na Argentina e deu super certo. Não deu tão certo assim, né? Na verdade, todas nós já tivemos várias. Cara, é interessantíssimo, Ives, a gente falar de congelamento de preço, porque dentro da teoria econômica, dentro assim assim, é uma coisa que não precisa nem ser liberal assim para você defender, é só usar um livro tipo Introdução à Economia, que nas primeiras páginas todos os livros deixam claro que congelamento de preço, manipulação de preços não funciona. Isso eu estou falando de livros tanto de professores muito alinhados até mesmo à esquerda. Nós temos, por exemplo, os manuais do professor do Mankiw, que ele é declaradamente um social-democrata, alinhado à esquerda. No livro dele, ele coloca isso, ele coloca aí informações técnicas a respeito de que segurar preços não funciona. E como eu disse, uma das coisas mais feitas pelos políticos ao redor do mundo. Só o Brasil, nós tivemos centenas de experiências. Durante a pandemia, tivemos aí centenas, milhares de decretos municipais, estaduais, com essa vibe de querer congelar preço. Que no final das contas tem um lado bonito, bacana, de não, nós precisamos proteger os pobres, que não dão conta de pagar por esses preços altos, por esse preço abusivo, então vamos congelar o preço. Porém, o que acontece é que justamente os efeitos decorrentes disso prejudica os mais pobres. É um pouco paradoxal isso, né? Uma coisa meio confusa. Eu quero ajudar os pobres e estou prejudicando os pobres? Sim, porque economia existe em desdobramentos. Quais são esses desdobramentos? Desdobramentos vamos pensar em duas perspectivas que eu gostaria de destacar sobre congelamento de preço. Primeiro, falar por que não podemos congelar preço e falar desses desdobramentos. Não podemos congelar preço porque, gente, preço é uma informação muito importante para a sociedade, né? Como a gente tem aí uma série de assimetrias de informação, por exemplo, eu não conheço o produto, você não conhece a qualidade de um produto, você não sabe como ele é, qual que é a informação que transmite informação sobre esse produto? Muitas vezes é o preço. Quando você entra lá num site de compras, aí você tem lá 3 celulares, Mercado Livre, lá você vai comprar um celular novo. Aí tem lá 3 celulares iguaizinhos, de 3 vendedores diferentes. Aí tem um lá que é 500, um é 1.000 e o outro é 2.000. O preço já te fala assim, poxa, esse de 500 aqui tá esquisito, né? Tá meio fora do padrão da qualidade que eu espero. Então, assim, o preço transmite informações. São informações importantíssimas, que é justamente você ter uma noção de qual que seria, do que esperar desse produto, mas o preço transmite outra informação muito importante, quer dizer o quão escasso aquele produto está no mercado. Porque para entender economia, gente, assim, eu sou professor de economia, dou aulas de economia, mas eu sempre falo para meus alunos, cara, se você entender 2 palavras
morreu. Você não precisa mais estudar economia, não precisa nem fazer doutorado de economia. É brincadeira, mas tem que fazer doutorado, se aprofundar, mas sim, você consegue entender muita coisa complexa se você entender a combinação de duas palavras, que é utilidade e escassez. Então, tem bens que são muito úteis, mas não são escassos. Por exemplo, água. Então, água é barata, né? Agora, tem bens que são muito úteis e eles vão ficando escassos, o preço sobe. Por quê? Porque a procura é muito grande por aquele bem que é escasso. Então, a gente vê o preço de um produto subir, é importante que o governo deixe alguns preços subirem, alguns não, os preços que eles funcionem livremente no mercado, para transmitir essa informação para a gente, que é o que? O bem está ficando escasso. Eu tenho que procurar outro bem, eu tenho que racionalizar o uso desse bem, porque senão vai acontecer o que acontece nas economias que fizeram congelamento de preço. O que eles fizeram? Ao congelar preço, essa informação de que o bem não está escasso se perde, e aí todo mundo vai lá e consome aquele bem, e aí o que acontece? Ele acaba rápido. Aí o que era escasso, ele acaba, né? Que é o que aconteceu muitas vezes, a gente veio na União Soviética, né? O grande problema, né? Um dos economistas que nós admiramos muito, que até é o nosso, dá um nome ao Instituto Mises, né, que é o Ludwig von Mises, ele colocava como a causa do problema, né, tanto ele como o Hayek, principalmente mais Hayek do que o Mises, mas os dois trabalhavam a ideia de que o socialismo dá errado porque a informação do preço não existe, então a pessoa perde a noção de escassez, aonde alocar os fatores de produção, né? Então, isso daí é muito complicado. Então, todas as experiências ao redor do mundo que tentaram fazer congelamento de preço, o Brasil mesmo, na época do Cruzado, lá do Sarney, aí colocava as famílias para fiscalizar, né? Vamos, fiscais do Sarney, para ver se o cara está aumentando o preço. Se o cara não podia aumentar o preço, mas toda a cadeia antes dele estava aumentando de preço, porque o fiscal não conseguia fiscalizar todo mundo, o cara falou assim, eu não vou vender esse produto, porque o preço que o governo está falando para me vender, que ele tabelou, eu não ganho nada, então eu não vou ter interesse em vender ele, né? E aí entra num pequeno problema aí, que o pessoal fala assim, então o cara quer sempre subir o preço para ele ganhar mais. Gente, sempre o cara vai querer subir preço para ganhar mais. Mas se ele cobrar um preço, aí vamos lá, escassez e utilidade. Se ele subir demais o preço desse bem, as pessoas vão procurar outro bem substituto, e aí ele não vende a nada. O monopolista, vamos mais pensar no monopólio, onde só o cara que vende, né? É uma das grandes discussões da economia. Tem um poço de água, é o único poço de água numa cidade. O cara vai explorar as pessoas. Não, cara, vai chegar uma hora que ninguém vai querer pagar aquele preço absurdo e o cara vai falir, porque ele não vai conseguir vender os produtos dele. Então, hoje, no mundo que nós vivemos, o empresário, para ele ser um capitalista, ficar milionário, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender produto bom e produto barato. Por quê? Porque ele consegue atender a questão dessa utilidade que as pessoas querem, né? E conseguir atender a vender para as massas, né? Revolução Industrial fez isso, né? Fez com que produtos que eram de elites, né? Porque era muito caro, eles se tornassem populares, que nem sapato, né? Uma das grandes revoluções da Revolução Industrial foi essa de todo mundo poder ter sapato, que era coisa de rico. E algo que a gente vive um pouco hoje, né? Celular, né? Eu lembro, né, Ives? Eu não sei, você deve ser da minha época também, que celular, velho, era trem de... Cara, você tava numa balada, o cara tirava o celular do paletó, velho, pô, o cara é milionário, o cara é ricaço, né? Então tinha aqueles tijorola, né? Aqueles celular grandão e tal. Hoje, cara, todo mundo tem acesso a celular. Por quê? Né? Aí o Bill Gates, Steve Jobs, o dono da Samsung, estão multimilionários. Eles estão explorando alguém? Não, muito pelo contrário, eles estão conseguindo cada vez mais fazer celulares melhores e mais baratos. Né? Tem celular caro? Tem celular caro. E tem celular barato. Então, tem ali, eles trabalham nesse trabalho de oferecer um preço para atender o mercado deles dentro ali da utilidade do que ele quer atender de produto. Né? Então, são dois lados importantes da discussão de congelamento de preço, né? Mas isso é uma coisa que a gente ouve bastante. O problema não é ter congelado o preço, o problema é que não teve fiscalização suficiente, o problema é que não houve rigidez suficiente. Eu lembro na época do Cruzado, o pessoal falava, não, se puserem os tanques na rua, vamos ver se sobem o preço ou não.
Se puser pena de morte para subir, quem subiu o preço, aí tinha aquela coisa de, acabou a carne, vamos no pasto, assar boi, no pasto tem boi e tal. Cara, quer dizer, não é que é isso? O que o economista responderia para quem diz que o problema não é o próprio congelamento em si, mas a falta de repressão, a falta de intensidade da repressão, a falta de intensidade no próprio congelamento e, eventualmente, no confisco. Lembra do confisco dos bens, etc. Será que aí não funciona? Será que aí não dá certo? Não se torna uma boa ideia? Vamos falar da fiscalização e do confisco. Parecem parecidos, mas causam efeitos diferentes, né? A questão da fiscalização, você não vai conseguir fiscalizar a cadeia produtiva toda. Então, vamos pensar, por exemplo, vamos pensar no gado, no preço da carne. O preço da carne está subindo. Nós temos que congelar o preço da carne e evitar que cobrem muito caro a carne? Não vai adiantar. Por quê? Por que o dono do gado vai segurar o gado no pasto e não vai pôr ele no matadouro para vender? Porque, gente, o cara está tendo gastos para fazer a manutenção daquele gado dele, que a planilha dele não vai fechar. Ele não vai compensar nem mais comprar mais gado para engordar. Por quê? Porque a ração que ele tem que dar para o gado está em dólar. O dólar sobe. Né? Você tem a questão, né, de sais, de uma série de insumos que são dolarizados, que o cara tem que comprar caro e vender a carne barata. Então, eu mesmo admiro esse pessoal que mexe com engorda de gado, é uns heróis, é que nem os caras que tiram leite, velho. Os caras têm um custo gigantesco e vende baratinho aquele produto, absorve uma série de riscos, né? Então, é uma coisa que ninguém fala do empresário. O pessoal fala do empresário, do luto do empresário, mas ninguém fala de umas sucessivos casos e que são mais recorrentes na vida do empresário, momentos que ele perde dinheiro do que o que ele ganha. Às vezes o que ele ganha ali, o cara ficou milionário, às vezes ele nem ficou, ele vai ter que pagar um monte de prejuízo que ele teve ao longo do processo, da curva de aprendizado dele como empresário, para conseguir acertar aquela forma de produzir e lucrar muito. Então, o lucro ele é muito mais um mérito do cara conseguir empreender e atender os consumidores do que uma exploração, do que uma jogada e tal, não sei o quê. Então, seria muito isso. A questão do confisco, a prática do confisco, se ela acontece, o que acontece? Ele vai inibir qualquer um querer oferecer aquele produto no mercado. Então, vai haver desistência. Você vai inibir tecnologia. Por que o Brasil hoje é tão atrasado tecnologicamente? Porque as nossas regulações hoje, como as agências reguladoras hoje, que deveriam estar regulando o quê? Elas deveriam estar regulando a qualidade do produto entregado, se estão integrando realmente o produto como está lá no contrato, principalmente a parte, vamos pensar em energia elétrica, saneamento e gás, essas agências, né, telefonia, agências, né, plano de saúde. As agências tinham que estar fiscalizando não os preços, elas tinham que estar fiscalizando o quê? Fiscalizando se a qualidade que é colocada no contrato para aquele preço cobrado está sendo cumprido. Esse era um papel interessante de uma agência reguladora. Eu, recentemente, fiz uma passagem pelo Ministério da Economia, fui subsecretário de Melhoria Regulatória durante um ano, e eu quase assim entrei em êxtase quando eu participei de uma reunião com a ANAC, onde eles estão fazendo um programa novo dentro da ANAC, e só o seguinte, o que a ANAC tem que fazer, a gente tem que fiscalizar se o avião não vai explodir, se o chão do aeroporto não vai afundar quando o avião aterrissar. A gente não tem que regular preço, a gente não tem que regular capital social da empresa, se tem investimento, se a empresa é de brasileiro. A gente tem que parar com isso. Eles estão atualmente, né, esse vídeo aí, se ficar aí mais tempo, vai ficar registrado para depois a gente ver se eles conseguiram colocar em prática isso. A ANAC vai ser uma agência que vai fazer escola no Brasil, que ela vai fazer o que nenhuma outra estava. Todas estão preocupadas em controlar o preço e vigiar o preço. E aí, quando faz esse controle de preço, de confiscar, de proibir, você inibe inovação tecnológica surgir. Porque eu tenho que atender um monte de critério da agência que impede qualquer possibilidade de produto novo, de inovação que eu queira trazer. Então, essa tentativa de fiscalizar preço, de confiscar, isso daí são só incentivos a gente virar o país que a gente é. Por que o Brasil é tão atrasado? Por que você olha lá os índices de liberdade econômica, de ranking Banco Mundial, Fraser Institute, tudo a gente está lá na rabeira, a gente está lá perto do Zimbábue, do não sei o que lá. Né? Nenhum ranking hoje de economia a gente está entre os 50 melhores do mundo, porque o nosso ambiente de negócio é muito ruim.
Por quê? Porque o governo fica mais vigiando o preço do que, de fato, o produto que está sendo entregue, qualidade, essas coisas. Então, são ideias muito ruins, viu, Ives? Numa próxima vez, então, talvez seja legal a gente conversar do que é realmente a inflação, do que causa a inflação. Então, já que congelamento é ruim e não funciona, o que pode funcionar? Então, de onde que vem essa história de inflação? Será que é um grande conluio do dono da quitanda com a mega empresa multinacional e todos combinam exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo e todo mundo sai aumentando o preço exatamente? Ou será que tem algum outro motivo? Acho que é um tema bacana para uma próxima conversa. Adriano, te agradeço muito a aula, foi muito instrutivo. Recomendo para quem gostar desse assunto, um livro que eu li lá ainda, indicação do saudosíssimo Henri Maxud. Eu ainda era pré-adolescente quando eu li esse livro, 40 séculos de controle de preços e salários. E aí o subtítulo é justamente O que não fazer no combate à inflação. É um controle de preço, é um negócio que se tenta desde a Babilônia. No Código de Hammurabi tinha congelamento de preço, tabelamento de preço, e desde aquela época o resultado já era um desastre. Aqui está bem documentado esses 40 séculos dessa tentativa desastrada, mas os políticos continuam repetindo: nossa, que ideia genial, vai ajudar tantos pobres, e eles continuam repetindo. Obrigado pela entrevista, obrigado pela aula, e uma próxima vez nós vamos falar então do o que é a inflação e, portanto, como debelá-la, tá bom? Sensacional, vamos gravar assim. Vai ser o maior prazer aí a gente falar de inflação, um tema que eu gosto muito de falar, porque é mito também. Tem esses mitos por trás desses temas. Valeu, muito obrigado aí pela atenção e valeu, pessoal aí. Obrigadão. Obrigado, eu. Até mais, gente. Até a próxima. Obrigado.